Olá, alunos e professores da EJA, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Maurício, professor da turma 3B. A pesquisa que iremos apresentar é a pesquisa que fala sobre os danos, ou seja, na verdade, quais são os danos do tabagismo. É uma pesquisa muito importante, é uma pesquisa que tem muita relação com a saúde e fala de um tema muito interessante para a sociedade, né? Para falar sobre os perigos que é o tabagismo, né? O tabagismo está associado a diferentes tipos de mortes. É considerada uma doença, uma das doenças que mais mata, então, no planeta. Então, quando a gente decidiu escolher esse tema, na verdade, eu não, no caso, os alunos decidiram escolher esse tema. A ideia era justamente fazer uma pesquisa que fosse de contribuição, né? Sabendo que é um tema importante, né? Que se trabalha. Então, espero que vocês gostem da pesquisa. A pesquisa vai abarcar pontos importantes, vai trazer alguns dados alarmantes sobre a questão do cigarro. E é isso aí, tá bom? Então, desejo tudo de bom para vocês e até mais. Quais são os danos do cigarro? Vamos falar sobre o tabagismo. O que é o tabaco? É uma planta cujas folhas são utilizadas na confecção de diferentes produtos que têm como princípio ativo a nicotina, que causa dependência a diversos produtos derivados de tabaco, cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, tabaco para narguilé, dispositivo eletrônico para fumar, entre outros. E pode causar vários tipos de câncer, então se cuida. O que causa dependência do cigarro? A nicotina, que é encontrada em todos os derivados do tabaco, é a droga que causa dependência química. Essa substância é psicoativa, isto é, produz sensação do prazer, o que pode induzir ao abuso e à dependência. A dependência à nicotina é incluída na Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial de Saúde. Ao ser inalada, produz alterações no sistema nervoso central, mudando o estado emocional e comportamental das pessoas da mesma forma como ocorre com a cocaína, heroína e álcool. Depois que a nicotina atinge o cérebro, libera várias substâncias neurotransmissoras que são responsáveis por estimular a sensação de prazer, explicando-se assim as boas sensações que o fumante tem ao fumar. Com a inalação contínua da nicotina, o cérebro se adapta e passa a precisar de doses cada vez maiores para manter o mesmo nível de satisfação que tinha no início. Esse efeito é chamado de tolerância à droga. Com o passar do tempo, o fumante passa a ter necessidade de consumir cada vez mais cigarro. Com a dependência, cresce também o risco de se contrair doenças crônicas não transmissíveis que podem levar à invalidez e à morte. Referência: Instituto Nacional do Câncer. Como o cigarro age quimicamente no organismo? A fumaça do cigarro é inalada para os pulmões, distribuindo-se para o sistema circulatório, fazendo com que a nicotina chegue de 7 a 19 segundos ao cérebro. Assim, disso, o fluxo sanguíneo capilar e pulmonar é rápido e todo o volume de sangue do corpo percorre os pulmões em 1 minuto. Dessa forma, as substâncias inaladas pelos pulmões espalham-se pelo organismo com uma velocidade quase igual às de substâncias introduzidas por uma injeção intravenosa. A fumaça do charuto e cachimbo é absorvida pela mucosa oral. Dessa forma, não há necessidade de tragá-la, pois a cavidade oral, a nicotina atinge rapidamente o cérebro. Até o momento, mais de uma dezena de pesquisas confirmam os efeitos da substância de nicotina entre fumantes novatos. Entre os que sofreram os sintomas da dependência, 10% os sentiram em até 2 dias após o primeiro cigarro e de 25% a 35% no primeiro mês. Motivos para o uso do cigarro. A maioria das pessoas que fumam começam de forma recreativa
ou por influência de amigos, em uma idade imatura. Na adolescência, contudo, a nicotina que tem o tabaco sempre traz algum prazer e é capaz de rapidamente viciar uma pessoa com o tempo. O vício torna-se mais forte e o consumo aumenta significativamente. Os fumantes dizem sentir prazer com o tabagismo, pois a nicotina aumenta a concentração, bem-estar e diminui a ansiedade em virtude da presença da nicotina, droga psicoativa. Todavia, sua toxicidade por longo prazo é pouco significativa. Entretanto, o cigarro não contém só nicotina, mas milhares de outras substâncias tóxicas estão presentes ali. Muitos desses compostos são cancerianos e aterogênicos, causam doenças cardiovasculares. Assim, o uso intenso e prolongado do cigarro é significante fator de risco para câncer de pulmão, laringe, boca, esôfago, bexiga, mama e outros. A chance de o tabagista apresentar um infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e necessidade de amputação de membros é muito alta. Substâncias. Nicotina é considerada a substância mais mortífera do cigarro, que é a responsável pela dependência química, uma vez que a nicotina entra na circulação sanguínea, circula durante todo o corpo e viaja ao cérebro. Monóxido de carbono é o principal ingrediente da fumaça do cigarro. Ele se liga às hemácias do sangue de forma permanente, impedindo o transporte eficaz de oxigênio no corpo. Benzopireno, substância que facilita a condução existente no papel que enrola o fumo. Formol. Como o formol é volátil, uma maior quantidade é inalada, tanto por quem aplica, tanto por quem se submete ao tratamento, podendo causar irritações nos olhos, nariz, mucosa e trato respiratório superior. Em alta concentrações, pode causar bronquite, pneumonia ou laringite. Os sintomas mais frequentes, no caso de inalação, são fortes dores de cabeça, tosse, falta de ar, vertigens. Quais são as doenças causadas pelo uso do cigarro e outros produtos derivados de tabaco? O cigarro pode causar quase 50 doenças diferentes, e isso acontece devido às substâncias químicas presentes na sua composição, que têm consequências ruins para a saúde, e são responsáveis por causar câncer em diversos órgãos, doenças pulmonares, como bronquite, enfisema, e doenças cardiovasculares, como pressão alta, infarto e AVC. Mesmo as pessoas que fumam pouco ou que não fumam, mas inalam a fumaça de outras pessoas, podem sofrer consequências, pois as substâncias tóxicas da fumaça do cigarro podem causar inflamações, alterações nas genéticas das células. Os seguintes tipos de câncer que são associados ao tabagismo: câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer de colo de útero, câncer de esôfago, câncer nos rins, câncer na laringe, cordas vocais, câncer no pulmão, câncer na cavidade oral boca, câncer de faringe, pescoço, câncer de estômago. Na atualidade, já se reconhece que o tabagismo é a mais grave causa evitável de doenças e morte prematura da humanidade, uma vez que o uso do tabaco atingiu a proporção de epidemia global, provocando a morte de 4 milhões de pessoas por ano, uma morte a cada 8 segundos. O tabagismo é um dos maiores vícios da humanidade. O fumante passivo. O fumante passivo sofre de câncer de pulmão, rinite, tosse, exacerbação de asma. O fumante passivo prejudica a pessoa que está próxima dela ao acender, sobretudo perto de crianças, causando coceiras nos olhos, dor de cabeça, alergias. São muitas doenças que podem ser causadas mesmo que a pessoa não fume. Basta só o contato com a fumaça para que os riscos da doença aumentem. Isso representa 17 milhões de pessoas mortas por ano, segundo o ditado.
Isso são perigos curto, médio e longo, mas essas doenças só aumentam a fumaça é tragada pelo fumante. O restante dela é lançado ao ambiente pelo ponto de acesso. Risco do fumante passivo para a população. O fumante passivo inala uma combinação de dois tipos de fumaça. A principal, exalada pela pessoa que está fumando, e a secundária, emitida pela ponta final de um cigarro aceso. Esse último contém em média de 3 vezes nicotina e monóxido de carbono e até 50 vezes mais substâncias cancerianas. Medidas para evitar o fumo passivo. Algumas práticas podem ajudar a diminuir a exposição à fumaça do cigarro. Adote uma política de casa sem cigarro e peça para que os moradores e visitas fumem apenas do lado de fora, ou longe da janela ou portas abertas. Remova todas as cinzas da sua casa. Encoraje todos os familiares próximos ao fumo antes que abandonam o hábito. Não frequentam os mesmos lugares onde os fumantes ficam. As crianças, especialmente as mais novas, são muito prejudicadas. Ao todo, 700 milhões de crianças que vivem com fumante em casa, cerca de metade das crianças do mundo. No Brasil, as crianças são 40% das vítimas. Essa população tem risco de 30% de ter câncer de pulmão e 24% de ter infarto agudo. Em criança, o risco de morte súbita em 5 vezes maior, além de um elevado risco de doença. O tabagismo e o envelhecimento. Em um estudo que analisou o sangue de 149 mil adultos, concluiu que o organismo dos não fumantes de meia idade tem em média 20 anos a mais ao serem comparados à sua idade cronológica. O rapé é um pó fino feito de tabaco juntamente com um composto de casca de árvores e ervas e outras plantas. Ao ser inalado, o rapé possui efeitos curativos e analáticos. No cachimbo é fumado geralmente tabaco e, embora seja utilizado alternativamente para se fumar maconha, haxixe, opió e todas essas substâncias causam danos à saúde. No charuto existem componentes químicos, nicotina e derivados monóxido de carbono, alcatrão, composto de substâncias irritantes e cancerígenas. Quais os danos do narguilé à saúde? Uma tragada do narguilé equivalente a alcatrão de 25 cigarros. Por esse motivo, é muito mais nocivo à saúde com mais substâncias cancerígenas. Existe tratamento gratuito para parar de fumar? Sim, desde 2002, o Ministério da Saúde, juntamente com as secretarias estaduais e municipais de saúde, tem organizado uma rede de unidades de saúde do SUS para oferecer tratamento do tabagismo para os fumantes que desejam parar de fumar. O tratamento é realizado por profissionais de saúde e é composto de uma avaliação individual, passando depois por consultas individuais ou sessões de grupos de apoio, nas quais o paciente entende o papel do cigarro e dos outros produtos derivados de tabaco na sua vida. Recebe orientações de como deixar de fumar, de como resistir à vontade de fumar e principalmente de como viver sem os produtos derivados de tabaco. Durante as 4 primeiras reuniões de grupo ou consultas individuais, são fornecidos manuais de apoio com informações sobre cada uma das sessões. Também são fornecidos medicamentos gratuitos com o objetivo de reduzir os sintomas da síndrome de abstinência à nicotina. Procure o coordenador de controle do tabagismo do seu estado, município ou posto de saúde mais próximo de sua casa ou trabalho. Se informe sobre os locais e horários de tratamento do tabagismo.
o número de fumantes diminuiu no Brasil. O grupo de ex-fumantes usuários de tabaco é cada vez maior. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde, em 2019, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com apoio do Ministério da Saúde. Mitos e verdade do cigarro. Dados de estudos que analisaram pessoas que pararam de fumar. Quem abandona o vício tem um aumento médio de 2,8 quilos homens e 3,8 quilos mulheres. Parar de fumar engorda mesmo. Podemos também dizer que o tabagismo é fator de risco para o coronavírus. Uma pesquisa que fez entender de como o cigarro faz mal para a saúde, inclusive aos não fumantes. Que essa pesquisa possa alertar os governantes sobre os danos do cigarro. O cigarro causa diversos tipos de câncer. É uma droga tão letal quanto as outras, porém é legalizado. Ou deveriam proibir a venda ou então promover mais assuntos, sobretudo em espaços como escola, para alertar sobre o perigo do cigarro. Olá, alunos, sou eu aqui de novo. Agora que vocês viram boa parte então da pesquisa sobre o tabagismo, alguns alunos vão falar de algumas curiosidades sobre a história do tabaco e algumas curiosidades em relação ao tabagismo, tá bom, gente? Os maias já utilizavam o tabaco como ritual em suas manifestações. Quando chega à América em 1492, sua expedição é presenteada com algumas folhas de tabaco pelos nativos. Alguns historiadores consideram que o tabaco teve origem na América e depois acabou sendo dividido para o mundo. O tabaco passou a ser explorado na América, onde muitos escravos acabaram trabalhando na colheita durante a colonização. Entre 1560 e 1561, países como a Rússia e a Turquia chegaram a ordenar a morte de pessoas que eram vistas fumando. No Brasil, em 2011, é criada a lei que torna proibido fumar em recinto fechado ou parcialmente fechados. Com o INCA, o Brasil se torna referência mundial no combate ao tabagismo, diminuindo o hábito de fumar de 15% em 2006 para 9% em 2018. A nicotina foi isolada pela primeira vez em 1928. Inclusive, alguns químicos utilizavam a nicotina como veneno ou inseticida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então encerramos aqui mais uma pesquisa. A pesquisa então que foi quais são os danos do cigarro, na verdade quais são os danos do tabagismo em si. Espero que essa pesquisa possa contribuir, né, para as pessoas conscientizar, né, sobre a questão dos prejuízos, né, do fumo, do cigarro, né. Então vimos bastante coisa, né, o que foi falado. Gostaria de agradecer ao empenho dos alunos, né, que essa pesquisação deles. Eu aqui apenas como professor apenas ajudei a mediar a pesquisa e foi uma pesquisa bem interessante, trouxe bastante contribuição, bastante informações bem interessantes também, né? Então era isso, tá bom, gente? No mais, que vocês fiquem bem e que vocês tenham uma ótima semana. Abraço e fiquem bem.